tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje de manhã eu pulei o cura sistêmica para fazer agora, porque eu voltei da casa da minha mãe, eu estava morta, precisava dormir e eu hoje me permiti dormir até um pouquinho mais tarde. E o cura sistêmica está acontecendo agora e ele vai ser bem objetivo, bem direto ao ponto. Nós estamos na semana do relacionamentos, fazendo movimentos para que as nossas relações melhorem. E a gente bate tanta cabeça, né, gente? A vida inteira batendo cabeça, encontrando alguém que não é bom, encontrando alguém que não serve, encontrando um relacionamento achando que vai dar certo e de repente acaba tudo. E gera frustração e gera um processo da nossa estima ir lá para baixo. E é muito desafiador. Não é diferente para aqueles que estão casados, que sabe que a vida a dois, ela tem as suas vantagens, mas vamos combinar, tem dias que a gente tem vontade de pegar e falar pro nosso marido, pelo amor de Deus, eu preciso de uma férias de você. Não é verdade? Quem nunca? Porque a vida, ela é feita de relações e são nas relações que nós evoluímos, com aquilo que é trazido pra gente, com aquilo que se apresenta pra gente e a gente vai evoluindo. Tudo o que se manifesta em nossa vida de desafios, de conflitos, de coisas que nos incomodam, isso não é azar, não é só uma conjunção ali dos astros que estão falando para você que você é uma pessoa que não teve muita sorte no dia que você nasceu, ou ainda que você tem uma ancestralidade e essa ancestralidade tá ali atuando sobre sua vida, por isso que você tá fazendo tudo isso com você, que sintomas estão se manifestando, que você tá batendo cabeça nas relações, que você tá se frustrando. Não. Tudo é um convite pro nosso crescimento, pro nosso aprendizado. A vida, gente, ela é um professor. E quando a gente percebe que tudo, absolutamente tudo, o que está acontecendo com a gente é aquilo que a gente precisava, a gente consegue olhar os conflitos de uma maneira diferente. E essa maneira diferente não é tipo assim, ai, tá tudo bem, é um conflito. Não, a gente olha e fala o seguinte, isso está acontecendo comigo, eu preciso olhar para isso porque é o meu caminho de evolução e aprendizado. A vida, ela é um professor. Essa força que é a criação, que fez tudo isso, que comanda essa grande mente. Se a gente olha o Caibalion, que fala que o mundo é mental, que existe uma grande mente que comanda tudo, que na nossa linguagem é Deus. Então, se a gente olha essa grande energia de concepção, ela é benevolente. E aquilo é o que nós precisamos aprender num processo evolutivo. E atenção no que eu vou te dizer. Não é um processo evolutivo somente nosso, aí sim, é um processo evolutivo da família, é um processo evolutivo que quando eu me curo de algo e eu expando a minha consciência, eu atinjo outras pessoas ao meu redor, porque eu já disse isso em outros momentos, a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções geram energia que contagiam outras pessoas. Quem aqui nunca teve do lado de alguém e falou assim, nossa, não para de bocejar, nossa, tá ruim, nossa, tá pesado, nossa... Comecei a ficar do lado dessa pessoa e minha vibração baixou. Por quê? Porque somos todos energia. Mas nessa semana de relacionamentos, o que eu quero trazer para vocês aqui, muito simples, é o olhar para a mãe. A gente não pode fugir disso. E eu acho que vocês acompanharam que eu estava lá na casa da minha mãe, passei o Dia das Mães com a minha mãe tem Parkinson, tá com 87 anos, tá começando a ficar, já tá muito... senil, trocando as coisas, ela vai num lugar, volta, às vezes ela fala que a mãe dela tá chegando, lógico que a mãe dela já faleceu, então ela tá com essas questões. E quando dá todos os dias, às 6 horas da tarde, isso acontece com os idosos, é um horário onde o organismo dá uma baixa e ela começa a chorar. Todos os dias, às 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas, ela entra numa tristeza profunda. Isso geralmente acontece com as pessoas idosas. Lá pelo finalzinho da tarde, acho que algum processo no organismo dos idosos dá essa baixa e eles ficam um pouquinho mais tristes. Eu quero que vocês prestem muita atenção
nessa observação que eu fiz esse final de semana com a minha mãe. E eu vou compartilhar e vocês vão me dizer se faz sentido ou não pra vocês, tá? E vendo a minha mãe todos os dias. E por que eu tô falando de mãe? Porque mãe é importante nós ressignificarmos, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar muito nessa live, mas depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Vendo a minha mãe chorar às 6 horas da tarde, minha mãe que sempre foi, eu não escondo de ninguém, que minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil, que minha adolescência foi bem desafiadora e que eu cresci com essa mãe que pra mim era, olha, tinha horas que eu falava, meu Deus do céu, me manda outra mãe. Tenho 2 irmãs minhas que também acham que ela é bem difícil até hoje, elas não conseguiram ainda enxergar o outro lado da minha mãe. E eu vim nesse processo de cura desde 2012, quando eu estava na Índia, que eu participei de um processo lá, que é dessa universidade que eu fui, que eu tive o primeiro suspiro de cura. Por isso que eu falo que curar a mãe, tomar a mãe, não é tipo assim, olha gente, tomem a mãe, tá? E no dia seguinte você fala, mãe, te amo, agradeço pela vida, que linda, e ajoelho aos pés e beija. Não, porque existem muitas memórias que precisam ser limpas. Até aí tudo bem? E aí, no mesmo processo, minha mãe, com toda a rigidez dela diante da vida, como ela foi muito dura, como ela foi muito... Não é que ela foi dura, ruim, mas ela foi muito dura e nós, filhos, enxergávamos como uma dura ruim. Mas quem olhava de fora falava, nossa, Cecília é forte, Cecília é determinada, Cecília corre atrás, Cecília é uma mulher inteligente, muito controladora. E aí, uma observação que eu fiz, que o Parkinson atinge pessoas controladoras, porque ele te tira totalmente do controle, você não tem o controle dos movimentos, você não tem o controle de nada. Mas enfim, quando minha mãe começa das 6 horas da tarde, que ela começa a entrar no choro e ela começa a falar algumas coisas, por que ela tá vindo esse choro, eu percebo que esse choro e esse processo que muitas vezes acontecem com os idosos também é um processo de purificação. Porque nenhuma mãe é amarga, dura, brava, como a minha foi, porque ela é. É porque foi a maneira que ela encontrou de sobreviver. E esse lugar de ser forte, de sobreviver, é pesado, gente. A gente acha que não é pesado, né? Porque aquela pessoa é tão forte, tão ali, fortaleza, e prática, e faz, e acontece, mas é pesado, e foi pesado para ela. Então, quando dá às 6 horas da tarde, ela começa a trazer algumas lembranças, e ela começa a chorar. E ela começa a chorar falando assim, mãe, por que você tá chorando? Ah, não vou falar não. Fala, mãe. Ah, eu tô com saudade da minha mãe, eu queria deitar no colo dela. Olha como Deus é benevolente. E esse processo do choro dela também é um processo de cura. Vocês conseguem entender? Aí em um outro momento ela chorou por outra coisa. Minha mãe sempre foi muito controladora, muito certinha no dinheiro, muito, e que as filhas falam assim, ai, minha mãe é muito, né, com o dinheiro, essa coisa, que é esse processo de escassez, mesmo tendo naquele processo de escassez, que é uma reclamação, né, que eu tinha antigamente, hoje não tem mais, gente, tô tão feliz, é tão bom, curar a mãe é um privilégio pra gente, não é só pra ela, é pra gente em primeiro lugar, tá? E aí, quando... a gente estava lá, acho que foi no sábado à tarde, né? E como ela tá com esse processo de Parkinson, que também atinge a sanidade, de ela não esquecer das coisas, ela acha que ela tá numa casa de repouso, mas não tá. Fala, mãe, vamos dar uma volta na casa? Olha, isso daqui é seu, lembra esse objeto de 1950, esse daqui, de não sei que, de quando, esse daqui, que era da fazenda de não sei quem. E fui lembrar, tudo isso daqui é seu, né, mãe? Porque ela tava achando que ela tava de favor na casa dela. E aí logo depois... Quando dá 6 horas da tarde, ela começa a chorar e fala, pra que serve ter tudo isso? Pra que serve ter tudo isso? E cai no choro. Então vocês conseguem perceber que dentro da benevolência de Deus e dentro desse lugar que somos humanos, nesse lugar da nossa humanidade, que não existe... Quando todo mundo fala diante dos olhos de Deus, né, diante dos olhos da mãe, não tem um filho preferido. E diante dos olhos de Deus, Ele é tão benevolente que até nos últimos dias da nossa vida, nós passamos por processos de purificação.
E aí ela tá todos os dias 6 horas da tarde chorando por algum motivo, e aí eu pergunto o motivo, e pra mim foi muito forte os motivos de todos esses dias que eu tava com ela, que ela trouxe o porquê do choro. E aí eu agradeci a Deus, porque não existe nada mais lindo do que o processo de purificação. Não existe nada mais lindo do que a gente ir embora. Eu que faço liberação dos ancestrais, que é uma técnica linda, um ritual lindo. Não existe nada mais lindo do que, mesmo nos últimos dias ou nos últimos tempos, nos últimos anos de nossa vida, mesmo a gente com bengala, mesmo a gente com Alzheimer, mesmo a gente com Parkinson, mesmo a gente acamado, ter esse processo de cura. E aí eu agradeci muito a Deus por ser tão inteligente com a gente, ser tão bondoso. E aí eu olho assim para o dia a dia, para as coisas que a gente passa, pelos conflitos que se apresentam na nossa vida, ou um desafio financeiro, que tem um mês que tá faltando dinheiro, ou um desafio com relacionamento que você brigou e tá se sentindo a mulher mais indesejada do mundo, ou um conflito com o filho porque ele tá rebelde, ou um conflito, sei lá, com o marido. E a gente quer fugir, a gente quer parar de olhar um conflito com as amigas, é mais fácil virar as costas e arrumar novas amizades. Só que é o tempo todo, tudo se apresenta pra gente, pra que a gente se cure. E quando nós sairmos desse controle, quando a gente decidir sair desse controle, a gente vai perceber que todos nós, absolutamente todas as pessoas do mundo, são frutos e são filhos e são amor. E ainda nesse final de semana em Rio Preto, eu fui na casa de uma tia, que é parente da parte do meu pai, e eu descobri várias coisas da minha ancestralidade que eu não sabia. E aí, mesmo aqueles que são excluídos da família do meu pai, eu venho dando lugar, porque não tem quem é o ruim da história. Não tem aquele que é terrível, péssimo, é só uma construção. E quando a gente fica no julgamento, e quando a gente julga a nossa mãe, e a gente julga qualquer pessoa, aquele julgamento só cabe a nós. E por que eu tô trazendo tudo isso hoje para vocês? Porque talvez vocês tenham mães difíceis, mães complexas, mães duras, mães frias, mães narcisistas, mães arrogantes, mães frias, mães duras, mães controladoras. Mas acredite, foi só um jeito que ela encontrou de sobreviver. E não ache que você é melhor por ser diferente ou se achar diferente. Porque dentro da benevolência de Deus, essa mulher também vai ter o momento dela de autoconhecimento, de purificação, de amor. E eu quero só dividir uma coisa com vocês. Uma vez eu estava num processo bem forte de autoconhecimento dentro de um ritual. E eu senti coisas lindas a respeito da minha mãe. Foi ali que foi a grande virada de chave. Eu vinha trabalhando muita coisa, mas foi naquele dia que foi uma grande virada de chave. E eu olhei assim para minha mãe e eu pedi a Deus naquele dia que ela pudesse. Eu entendi a alma dela, a beleza que tinha dentro da alma dela, além daquilo que ela apresentava, além daquilo que ela dizia, porque ela olhava pra mim até agora. Nossa, você tá feia, nossa, que horror, olha que barriga, olha que bunda feia, olha que não sei o que, nananã. Ai, que perna. Minha mãe sempre foi a crítica. Mas ali eu consegui enxergar ela além, e eu pedi por Deus, assim, eu pedi que minha mãe também tenha esse deslumbre do amor divino, porque foi muito forte o que eu senti. E estando com ela, esse final de semana eu percebi que sim,
que ela tá tendo esse deslumbre de uma cura muito inconsciente, mas porque a gente não precisa saber daquilo que a gente está curando, a gente só precisa acabar de acalmar aquelas dores que ficaram lá escondidas dentro de nós. E quando a gente consegue acolher essas dores, chorar essas dores, colocar para fora essas dores, a gente consegue se curar. E a gente não precisa nem saber pelo que ou do que nós estamos chorando. Porque tudo está registrado num nível muito inconsciente. Vocês conseguem entender o que eu trouxe, meus amores? Fez sentido para vocês? Fez sentido? Deixa eu ver se eu tenho um óculos aqui para ler. Ixi, tem um óculos capenga aqui, de uma perna só. Eu com os meus óculos perdidos. Atrás de uma mãe tem uma menina com dor. Exato. E aí eu tô desde a semana passada querendo muito fazer um workshop de mães, 4 encontros online, e no segundo semestre quero fazer um retiro poderoso pra gente curar essas feridas. Eu amo retiro, eu amo presencial, porque uma coisa é a gente ir lá no racional, ter aqueles pequenos momentos em casa, uma coisa é a gente ir no retiro, se debulhar, se vulnerabilizar, escancarar, se entregar, ainda mais com muita conexão, com várias pessoas no mesmo propósito, segurando essa egrégora de cura. Para mim faz muito sentido. E aí, se você tá com essas questões muito fortes com a mãe de vocês, meu convite é para você olhar. Ai, gente, vou botar um óculos capenga, que eu não sei onde tá meu óculos. Para vocês olharem. A vida como ela é, ó. Deixa salva, preciso muito, eu vou deixar essa live salva até amanhã de manhã, depois eu vou subir, eu vou subir ainda hoje pro Instagram, pro YouTube, tá? Mas essa live vai ficar salva, compartilhem com amigas, compartilhem com mais pessoas, vocês não estão compartilhando e eu vou cada vez deixar menos a live aqui. E cada live eu trago ali um insight muito profundo. Ontem eu trouxe uma ligação muito de Jesus com as mulheres, com esse negócio do homem vai, a mulher segue o homem. Foi muito importante. Ótimo. Todo mundo falando aqui, Cassandra falando, fiz vários exercícios que você fez na semana passada. E a Linda veio, novas consciências e cura. Adoro repetir o que ensina. Obrigada, meu amor. Cassandra tá comigo há muito tempo nas minhas meditações. E eu vou lançar um curso semana que vem. Cassandra, você que gosta das minhas meditações, semana que vem eu vou soltar um curso que são meditações sistêmicas. E essas meditações sistêmicas são movimentos de cura profundos, tá? Depois vocês fiquem de olho aí. E é isso, meus amores. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu quero que vocês, por favor, se conectem com essa mãe, com esse olhar, com tudo que eu trouxe aqui agora. E se fez sentido para vocês, se tá desafio o relacionamento com a mãe, peça a Deus. Como eu disse, tomar a mãe é uma determinação interna. Eu determinei isso para mim em 2012. 2012 eu decretei na minha vida, quando eu tava na Índia, lá nessa universidade, eu tava no Osho, na verdade, quando foi isso, eu decretei que eu iria tomar minha mãe. Em maio de 2012, eu decretei que eu ia tomar minha mãe. E de lá pra cá eu não parei mais. E em 2018, eu fiz várias coisas de 2012 até 2018, mas foi em 2018 que realmente, dentro de um processo muito profundo, aquilo acabou de se materializar e de se concretizar. E de lá pra cá, essa relação é a melhor e mais linda relação que eu já podia imaginar um dia ter com uma mãe. Mesmo aquelas mães imaginárias que a gente tinha. Ai, não, minha mãe é ruim, eu queria aquela mãe da minha amiguinha. Não. Eu percebi que a relação com a minha mãe agora é muito melhor do que a relação com a mãe da amiguinha, como se a mãe da amiguinha fosse minha mãe. E isso é a coisa mais profunda. E o que é tomar a mãe? A Cacá tá perguntando. Dentro do sistêmico a gente fala tomar a mãe. Quando a gente não consegue olhar para a mãe como a mãe certa pra gente,
como perfeita em tudo como ela foi. Por mais que a gente enxergue imperfeições na vida prática, se a gente não consegue olhar a mãe como perfeita e perceber que a nossa mãe também está em nós, que por mais que a gente negue, a gente tem muito daquelas coisas, a vida não flui. Esse é um termo usado na constelação, tomar a mãe. Tomar a mãe por quê? Porque ela está em mim, porque ela me deu a vida, então eu tomo isso dentro de mim e acolho e assento isso dentro da minha alma. Viu? Isso é tomar a mãe. Ok, meus amores? Então o exercício para vocês hoje é: olha para essa mãe e vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que a nossa mãe tenha a benevolência de purificar as suas dores antes mesmo de partir. Vamos fazer esse movimento, vamos pedir a Deus, porque se nossa mãe se cura, se a nossa mãe é purificada, isso chega em algum nível pra gente, pros nossos descendentes, e a gente consegue olhar com tanto amor e consegue fluir melhor na vida. Então, cada um dentro da sua crença, da sua fé, daquilo que faz sentido para você, veja se você consegue fazer esse movimento de pedir a Deus para que a sua mãe também encontre essas verdades dentro dela, mas com amorosidade, não porque ela precisa ver, porque ela precisa melhorar, não. É um processo tipo, eu quero que ela passe pelo mesmo processo de autoconhecimento que eu tô tendo, que é a coisa mais linda do mundo, e eu quero isso para minha mãe, foi esse o meu desejo. Então rezem, peçam para que isso realmente se consolide, para que você tenha essa cura. Uma linda terça-feira, amanhã a gente tá aqui às 7h40 pro Cura Sistêmica falando de relacionamentos, mas a gente não podia deixar de trazer esse movimento lindo em relação à mãe, para que a gente realmente consiga ter relacionamentos melhores, ok? Tamo junto amanhã, coloca no despertador. Beijo no coração de cada um e amanhã a gente se vê por aqui. Beijo, beijo.